estamos de volta à Hora da Filosofia. Hoje nós daremos continuidade ao pensamento do Rousseau, que nós vimos no vídeo passado, e conhecemos um pouco da sua biografia, um pouquinho lá do seu percurso intelectual, e o conceito grande, valoroso, central da sua filosofia, que é o da vontade geral. A gente entendeu que a vontade geral é essa vontade que expressa a coletividade, as demandas, os desejos coletivos, e a liberdade individual e a coletiva devem estar harmoniosamente interligadas e resolvidas, né? Ou muito próximas do que a gente poderia imaginar que seria benéfico a todas as pessoas. Nesse contrato que acontece como uma espécie de doação e de submissão, né? Porque uma vez que estamos dentro de uma vontade geral, a gente se submete também a esses acordos que são comuns. Muito bem. Nós tínhamos falado que nessa aula nós entraríamos numa outra questão, que é pensar sobre a natureza humana. Para Rousseau, o ser humano ele nasce frágil, ele nasce com uma série de demandas que a sociedade e a educação vão formando esse indivíduo, as pessoas. Nesse sentido, o Rousseau está dizendo que o ser humano nasce bom. Como lá na primeira frase que ele vai dizer no contrato social que a gente nasce livre no estado de natureza, porém na sociedade civil a gente está acorrentado por esses contratos, por esses pactos, né? No estado de natureza a gente nasce bom, a gente nasce suscetível à aprendizagem, a gente nasce aberto para as coisas. Ele não está dizendo que a gente nasce com um instinto gregário, que a gente, em estado de natureza, a gente quer fazer comunidade, quer depender dos outros. Não é isso. Tanto é que ele vai dizer que nós temos 3 instâncias educativas. A primeira que é a própria natureza, as coisas de fora, as coisas internas. Nós temos a nossa experiência com o mundo e nós temos a sociedade. São 3 instâncias. E é importante trazer essas 3 instâncias para a gente, para entender que, para Rousseau, a sociedade só vai chegar ao seu auge, né, à sua perfeição, ou uma sustentabilidade, ou um nível adequado, uma qualidade bacana de coletividade, se nós estivermos com um único objetivo. E o único objetivo que existe, aquele que de repente a gente não pode contrariar, aquele sobre o qual a gente não pode escapar, é a natureza. Então, tanto as experiências que nós temos com o mundo, quanto às experiências que nós temos com as pessoas, a formação, as instituições, elas devem convergir para a natureza. É a natureza que vai ditar o nosso modo de ser, de existir, de estar no mundo, de relacionar com as coisas. Por isso, as pessoas que de repente exigem muitas coisas que estão fora dos limites, das condições da natureza, essas pessoas sofrem muito, a sociedade sofre muito porque de repente ela quer fazer coisas que fogem desse contexto natural, das leis da natureza, das leis das próprias pessoas, dos seres humanos e das leis do ambiente. Isso é tão importante para Rousseau que ele vai chegar ao ponto de dizer que até o governo, até o Estado civil, as formas que se fazem os contratos são condicionados por essas leis da natureza, são condicionados pelos ambientes nos quais a gente vive. Isso é importante saber, né? Uma vez que o governo está sendo ali já estipulado, instaurado pela sociedade, nós precisamos entender que esse governo que não representa a vontade geral, isso é interessantíssimo para Rousseau, o governo nunca vai representar, porque a vontade geral é irrepresentável, a gente consegue aproximar o máximo dela, a vontade geral é soberana, o governo é apenas uma delegação que se dá a algumas pessoas em assembleia para que essas pessoas, esse governo, se aproxime, faça a sociedade aproximar o máximo possível dessa vontade geral. O importante é que dentro desse povo, desse lugar, desse ambiente, o governo tem que entender que há questões muito naturais que já condicionam o nosso modo de viver, de agir e de governar. Ele vai dar exemplos de vários países, por exemplo, que têm ali seus hábitos, suas culturas, a linguagem, a religiosidade, tudo isso condicionado pelo ambiente. Então há países do norte que de repente comem determinado tipo de dieta, né, dentro de uma dieta. Tem países do sul que também tem outro tipo de dieta. Os do norte são mais comedidos na alimentação, os do sul de repente são mais frugais, né, nessa questão alimentar.
De repente a gente vai entender que os do norte ficam mais isolados, mais intimistas, os do sul são mais abertos, são mais calorosos, etc. Ele vai trazer à realidade o quanto a gente é dependente das coisas que estão agindo em nós, que é a própria natureza. Entender esse processo é importantíssimo, porque ele está dizendo o seguinte: essa crítica ela é contra a racionalidade iluminista que quer superar a própria natureza. Né? Ele está dizendo o seguinte: a elite francesa, né, a burguesia, até a Inglaterra, várias pessoas ali, enfim, todas as pessoas ali consideradas iluministas, estão imaginando que a gente domina a natureza, que a gente está sobre a natureza, que a racionalidade é o ápice da nossa vida humana e tudo mais. Ele está dizendo que não. Essa racionalidade já tem uma série de contradições e, querendo ou não, o desenvolvimento almejado pelo iluminismo, por essa era moderna da crença na ciência, uma série de coisas assim, ao invés de nos fazer progredir, de nos fazer estar harmoniosamente instalados nos lugares que a gente vive, está fazendo com que a gente tenha mais perdas, que a gente de repente tenha um descompasso, que a gente já não saiba mais quem a gente é, que a gente já não saiba mais o que a gente faz. É um movimento de contradição e Rousseau está querendo buscar a unidade, está querendo buscar essa harmonia, está querendo buscar esse aspecto que vai nos deixar com uma vida compreensível, com uma vida vivível. Tanto é que a educação, o processo educativo para Rousseau, que ele vai imaginar lá desde as crianças e tudo mais, ele vai escrever um livro bastante interessante que é o Emílio. Emílio é um personagem fictício que ele vai elaborando como é que seria o processo pedagógico. Ele vai dizer que as crianças deveriam aprender conforme a natureza. As pessoas todas deveriam aprender conforme a natureza. Até a determinada idade, a gente vai vivendo as experiências do corpo, as experiências do mundo. Em outro momento, a gente já vai estar um pouco mais apto para receber informações científicas e contrapor essas informações com as experiências que a gente tem da natureza, que a gente já viveu. A partir disso a gente vai contrapondo, a gente vai criando mais ciência. A partir disso a gente vai estando preparado do ponto de vista cognitivo, porque nós já entendemos quem nós somos enquanto natureza. E em seguida a gente vai estar em sociedade, aprendendo, vivendo, compactuando socialmente falando. Seria esse processo, mas sempre de acordo com a natureza, sempre pautado pela natureza. Ele traz alguns elementos, o Emílio, na verdade, ele é escrito para a família, né? Para a educação familiar. Ele traz alguns elementos legais, bacanas, fantásticos assim para a gente entender. Por exemplo, quando o neném nasce, ele está dizendo, olha, quando nasce uma criança, a gente logo tenta colocá-lo do ponto de vista dos cuidados que a civilização nos dá e tudo mais. Ao ponto que, de repente, não é isso. A criança precisa sentir, né, aqueles momentos iniciais de conforto ou desconforto, de sentir um pouco o vento, de sentir um pouco o ambiente no qual ele está existindo e os cuidados que a gente imagina que a gente deva dar do ponto de vista civil, social, da nossa cultura. De repente eles nos fazem tão bem. Ele vai até criticar um pouco a medicina do tempo, ao dizer que as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, de repente vão lá depender dos cuidados do médico, saem muito mais melindrosas, muito mais covardes do que se elas de repente estivessem enfrentando lá do ponto de vista da natureza a doença e uma série de coisas do tipo. É claro que a gente não vai entrar nessa do Rousseau de dizer, beleza, eu não vou mais ao médico, eu vou esperar um tempo para que o médico seja meu último recurso. Os tempos são outros e os tempos dele eram bem críticos nesse sentido. O que ele está sendo crítico aqui, está dando ênfase, é o fato de que aquelas instâncias do esclarecimento, do iluminismo, ao invés de emancipar o ser humano, está escravizando o ser humano. É isso que ele está dizendo. A gente é muito mais livre do ponto de vista da natureza e muito escravo, está sendo muito escravo do ponto de vista da civilização. As coisas, as instituições que deveriam nos colocar para frente, tirar nossos grilhões, nossos preconceitos, nos fazer corajosos e vencedores na vida, estão fazendo o contrário, estão nos escravizando. E aí é que está a proposta do Rousseau. Ele não está pedindo para a gente abandonar as instituições, ele está pedindo para as instituições não perderem o seu contato com aquilo que a natureza já nos deu, que é de fato a coragem, que é de fato a possibilidade de crescer, de evoluir, que é a capacidade da gente ser melhor. É isso que ele está contrapondo, o conceito de natureza.
e do ser humano ser bom é um conceito crítico para que as instituições, a sociedade, a cultura retornem àquele objetivo principal que já está instaurado dentro da lei da natureza, que é a nossa evolução. Rousseau vai trazer uma série de coisas nesse sentido, como pontos críticos para pensar a sociedade, para pensar a natureza humana, e aí ele vai cair até na questão da religiosidade no Estado. O que ele vai dizer para a gente é que um Estado ele precisa ter uma religião, mas não é a religião que a gente chama do ponto de vista das religiões tradicionais, cristianismo, islamismo, enfim, nenhuma dessas religiões. Ele está entendendo que religiões assim que existem, a religião dos sacerdotes, né, elas não são boas, elas são mistas, elas misturam realidades espirituais com realidades terrenas e elas trazem muito mais desvantagem para o Estado do que vantagens. Como assim? Ele vai dizer que se o Estado precisar entrar numa guerra, o cristianismo vai fazer o Estado perder, porque a lei maior do cristianismo é o amor ao próximo, sobretudo ao seu inimigo, então não vamos matar. Nesse sentido, o cristianismo não traz nenhum benefício para o Estado. O que é que ele está sugerindo, então? Que exista uma religião do homem, uma religião da natureza, que é o primeiro tipo de educação, que nos faça ter dogmas, ter fé, ter ritos, né? Que nos faça ter uma série de coisas que são pessoais, que estão mais sob nossos cuidados privados. Então, a vida privada você pode ter lá a sua religiosidade, sua crença e tudo mais, mas na vida cívica, na vida pública, é importante que o credo a ser confessado seja a lei da vontade geral, seja a lei do Estado. Porque ali, no Estado, se em algum momento você for demandado para algum tipo de auxílio, você tem que ir e você tem que estar disponível para isso. É isso que é a vontade geral. A vontade geral ela está dizendo para a gente que a gente está vivendo em benefício de uma coletividade, de uma nação, de um Estado, de uma pátria. As religiões em si não são patrióticas. As religiões em si são apenas expressão de fé pessoal. Então, o que é que vai nos fazer o Estado ser melhor? Vai ser eu acreditar, fazer uma profissão de fé que seja do Estado. Ele está dizendo que é permitido ter várias religiões no Estado, mas não é legal que o Estado tenha uma religião específica. Esse é o significado do Estado laico. E então ele vai dizer para a gente que, sendo o Estado a religião na qual os indivíduos vão aderir, é importante que, de repente, a gente entenda que o Rousseau também se atente a algo que Locke já havia falado há tempos atrás e que ele vai trazer também aí como uma regra do contrato social. Dizer que nós temos liberdade para professar fé teísta, né, do ponto de vista privado, e no Estado tenhamos apenas o Estado como religião, é importante dizer que nós tenhamos e temos que ser tolerantes. Tolerantes em relação à religião privada das pessoas e tolerantes nessa religião privada das pessoas do ponto de vista social. Ele também está dizendo que se não formos tolerantes, não há como o Estado, a civilização, a cultura, aquela nação, aquela comunidade ir para frente e dar concretude à vontade geral. Da mesma forma, o Estado, se o soberano, aquele que é delegado para cuidar do povo, não for tolerante, então o Estado está perdido. Ainda mais que isso, né? Para a gente saber se a gente tem fé no Estado, se a gente de repente está professando um estilo de vida, a pátria, como nosso lugar de origem, de permanência, para a gente pensar se a gente está sendo fiel a isso, a gente tem que se perguntar o seguinte: estamos dentro da participação dessa coletividade? Porque no momento em que a gente disser, olha, não vale a pena mais estar lá dentro de determinada assembleia, não vale a pena mais a gente estar lá tentando votar, não vale a pena a gente estar reivindicando alguma coisa, se em algum momento da nossa vida social a gente pensar que não vale mais a pena, então o Estado já foi perdido. Se o Estado já foi perdido é porque não correspondeu à vontade geral. Se a vontade geral não foi correspondida, tomara que em algum momento a gente reivindique a efetividade dessa vontade geral. Mais ainda, é muito claro para Rousseau que o povo deseja o bem comum, deseja aquilo que faz bem para todas as pessoas e, sobretudo, para si mesmo. O grande problema é que uma coisa é desejar,
Outra coisa é ter claros os caminhos e saber quais são de fato esses objetos, esses objetivos. Por isso a gente precisa estar sempre mais atento a essa realidade social, a essa realidade da vontade geral, a essa realidade da natureza, ao que faz bem e ao que faz mal do ponto de vista da civilização, da cultura, para que em algum momento a gente consiga alcançar aí uma sociedade que nos faça minimamente felizes, que nos faça minimamente comunidade, que nos faça compartilhar objetivos que são comuns. Espero que vocês tenham gostado de Rousseau e que ele nos ajude a pensar a nossa realidade, nosso jeito de viver, aquelas perdas e ganhos inevitáveis à vida, mas que nos colocam como protagonistas de escolhas, protagonistas de ações políticas, protagonistas de projetos coletivos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.